Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que me fazem lá no Instagram durante a semana. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, eu venho aqui respondo algumas perguntas que eu seleciono de lá. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você brasileiro a alcançar a liberdade financeira investindo através da Bolsa de Valores. É isso mesmo, dá para se aposentar através da Bolsa de Valores. E eu, com 35 anos, já posso me dizer aposentado. Já pensou que maravilha? Poucos brasileiros sabem disso, mas eu estou aqui para te contar isso e te ensinar como fazer. Vamos lá! Então, tenho várias perguntas aqui, né, que me mandaram essa semana e eu começo com a do Alan. O Alan disse assim: Leandro, o dividend yield de estoques são bem mais baixos do que das nossas ações aqui no Brasil. Como que eu avalio isso? Alan, eu concordo com você, tá? O dividend yield lá é bem mais baixo e por algumas razões. Primeiro que lá nos Estados Unidos o dividendo é taxado em 30% na fonte. Como ele é taxado em 30% na fonte, o que a gente recebe naturalmente já é 30% menor do que o que a gente recebe aqui, tá? O dividendo aqui é isento, existe uma grande discussão no Brasil para ser taxado, né? Mas lá nos Estados Unidos já é taxado, tá? Então a gente tem aí já de cara 30% menos do que recebe aqui. Além disso, como é taxado na fonte, muitas empresas optam por não distribuir dividendos, né? Preferem distribuir, pagar em outras formas, como compra e cancelamento de ações, ou bonificação, ou deixa no próprio caixa e a pessoa vai crescendo junto com o patrimônio da empresa ali, né? Então é uma pegada um pouco diferente, tá? Tem como você investir lá para receber dividendos. As empresas que eu tenho na carteira, eu acabo procurando algumas que pagam dividendos lá fora, porque eu gosto daquela recorrência dos dividendos ali, né? Para mim é importante. Só que o patrimônio que eu tenho investido no exterior, eu olho muito mais o lado de proteção do meu patrimônio. Eu estou me protegendo contra a economia brasileira, contra a nossa moeda, que é o real. Eu estou muito mais cuidando disso do que da construção da minha carteira de dividendos. O Brasil, de fato, é o paraíso dos dividendos, né? Aqui é muito fácil, não é que é muito fácil, mas é muito mais fácil você acumular um patrimônio para viver de renda, né? Para se aposentar através da Bolsa de Valores aí. E é justamente por isso que o meu patrimônio, ele é distribuído. Uma parte, hoje eu tenho, por exemplo, 35% do meu patrimônio no exterior. Então, eu mantenho 65% aqui, porque aqui é que eu vejo o volume de dividendos entrando com mais força. Por isso que eu deixo o maior patrimônio aqui no Brasil. E também porque a gente tem várias empresas boas aqui, né? Excelentes empresas, que inclusive têm receita em dólar e que naturalmente já acabam trazendo para nós proteção, né? E 35% do meu patrimônio está lá no exterior, que eu busco também dividendo lá, só que eu estou mais olhando a proteção, né? Não quero deixar todo o meu patrimônio preso no Brasil, eu quero diversificar pelo mundo, porque aí se o Brasil um dia dá tudo errado, vai para o espeto, eu não vou junto porque meu patrimônio está lá fora, uma parte pelo menos, né? Então essa é a importância de diversificar. Basicamente é isso. Tem gente que diz assim, Leandro, mas qual o sentido de investir em empresas que pagam dividendo, sendo que 30% vai ficar para o governo lá, né? Já vai ficar taxado. Só que, cara, é aquela história. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, quando o dinheiro que você tira da Bolsa de Valores ele sai da venda de ações, você depende do mercado. Isso tem que estar muito claro. Quando você foca em receber dividendos, o dinheiro que você tira da Bolsa de Valores não sai do mercado, não sai da Bolsa de Valores, sai da empresa. O que eu quero dizer aqui? Se você investe em empresa que não paga dividendo, a única forma de você se beneficiar com isso, de você ter um retorno, ter uma renda vinda, é você chegar no período de fruição lá, por exemplo, e começar a vender um pouquinho das ações todos os meses. Só que esse dinheiro que você vai recuperar ali da venda, você vai depender única e exclusivamente do mercado, do preço da ação. O mercado tem que jogar o preço para cima, porque se ele joga para baixo, você sai no prejuízo, você tem que começar a vender no prejuízo, certo? Então você fica desmontando o seu patrimônio com mais velocidade quando o preço está baixo e com menos velocidade quando o preço está alto. Esse é o grande problema, você fica refém das oscilações de preço do mercado. Isso gera uma ansiedade tremenda, né? Quando você investe com foco em dividendos, não é o mercado que vai te pagar, porque você não precisa vender nada. Quem vai te pagar é a empresa.
Então você nunca vai destruir o teu patrimônio, certo? Porque você sempre vai manter o mesmo número de ações. Se você começou a viver de renda com 1.000 ações de uma empresa, você vai continuar com 1.000 ações de uma empresa. Você não precisa vender aquelas ações. E aí, o dividendo que você vai receber vai depender do lucro da empresa. Não interessa se o preço está subindo, se o preço está caindo, porque não é isso que vai determinar o quanto você vai receber. Como você recebe dividendos, o que vai determinar o quanto você vai receber é o lucro que a empresa teve. Então, quando as pessoas perguntam, qual o sentido de receber dividendo? O sentido para mim é da onde vem o meu dinheiro. Eu não quero que o meu dinheiro venha do mercado, eu quero que venha do lucro da empresa. E se eu quero receber do lucro da empresa, eu preciso receber dividendos e não ter que vender as minhas ações para ganhar o dinheiro ali. Então, mesmo quando eu vou para os Estados Unidos, eu procuro ações que pagam dividendos para que eu nunca precise vender uma ação que eu comprei nos Estados Unidos. A não ser que a empresa perca os fundamentos, daí eu vou vender. Mas o meu objetivo é nunca vender. É manter o meu número de ações e, se possível, comprar ainda mais. Como é que eu vou ser remunerado, então? O lucro que elas têm, elas vão distribuir comigo. Entendeu? Então é por isso. O Vitor perguntou assim, preço teto importa? Como é calculado? Vitor, depende, cara. A questão é depende, né? Para alguns casos o preço importa muito, para outros não importa. Como é calculado? Existem N formas de calcular. E mesmo que a gente escolha uma única forma, cada um vai chegar num preço diferente, porque depende de premissas. O que você fala, preço teto, é o que a gente chama de valuation, né? E eu falo sempre pra galera, eu tenho uma empresa onde eu faço valuation. Mas eu faço valuation para negócios que precisam ser feito valuation. E quando que na minha visão é necessário? Quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou comprar uma empresa à vista, né? Ou num prazo curto de tempo, ou uma quantidade muito grande daquela empresa. Porque imagina assim, você tem uma padaria para me vender, né? Você me liga aí, Leandro, tô vendendo minha padaria aqui. Tá vendendo uma padaria? Quanto você quer? Não sei, não tenho ideia do preço. Ou mesmo que você diga, né? Leandro, eu quero R$1 milhão na minha padaria. Beleza, o que eu vou precisar? Me passa os teus dados aí, me passa balanço patrimonial, me passa DRE, me passa fluxo de caixa, porque eu vou ter que planilhar isso aqui, vou ter que fazer um valor para ver quanto que vale, porque eu vou comprar de uma vez só. Ainda que eu vá parcelar essa compra, mas eu vou comprar a padaria inteira. Eu preciso saber o preço disso. Agora, quando eu falo de ações, eu não vou comprar as ações numa pancada só. Eu vou comprar um lotezinho hoje, daqui 2 meses eu compro mais um, daqui mais 3 meses eu compro outro. Daqui a 10 anos, eu vou estar comprando ainda ações dessa empresa. Daqui a 20 anos, talvez eu vou estar comprando. Então, como é que eu vou saber qual vai ser o tamanho desse negócio e quanto que eu vou estar pagando daqui a 10 anos? Não tem. É chutômetro. É porque é muito tempo que eu vou passar comprando uma empresa. E eu não vou comprar ela inteira, eu vou comprar um pedacinho. Cada vez eu vou comprar um pedacinho que é quase invisível a olho nu, né? Se a gente for olhar o tamanho da empresa. Então, por mais que eu trabalhe com valuation em outros negócios que eu tenho, para investir em ações, eu não faço valuation, não tem preço teto. A gente faz o seguinte, cara. Aqui na planilha da Estratégia 500 Pratas, deixa eu abrir a planilha aqui e eu já vou mostrar para você o que a gente faz. Essa planilha que eu estou abrindo aqui, é a carteira que eu gerencio no YouTube, né? E que eu mostro para vocês. Tá aparecendo aí, tá? Essa planilha aqui, o que eu faço? Eu vou comprar uma ação, né? Então, por exemplo, eu abri aqui. Imagina que eu coloquei o Odontoprev na carteira. Não tinha ainda. Eu pego e coloco aqui, 1%. Certo? Daqui a pouco eu vou subindo. Beleza. Cheguei em 5%. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho 5% em Odontoprev. Peguei qualquer preço. Eu tenho 20, 15 ativos dentro da minha carteira. A planilha ela vai comparar o tempo todo os meus pesos. Você concorda comigo que se eu tenho uma planilha, uma carteira totalmente equilibrada, certo? Tem uma carteira ali, totalmente equilibrada. Aí, de repente, passou um mês, algumas ações da minha carteira subiram o preço, outras caíram o preço. Aquelas que caíram, elas vão ficar menor dentro do meu patrimônio.
A minha planilha vai ver isso e vai dizer, Leandro, compra essa aqui, porque essa aqui está mais para trás do seu patrimônio. A planilha sempre vai mandar eu comprar aquela que cai mais. Então eu vou construindo um patrimônio ao longo do tempo e eu vou investindo naquela que vai caindo mais, que vai ficando para trás, que vai me dando mais oportunidade. E ao longo dos anos eu fiz um puta preço médio, consegui comprar num puta preço por conta dessa gestão e eu alcancei a minha liberdade financeira. Qual que é o problema de quem determina assim? É a mesma coisa quando eu vou comprar a tua padaria, né? Eu chego, beleza, me passa os dados. Aí você me passou. Ó, tá aqui, ó. Planilhei tudo, vale 800 mil reais a sua padaria. Não, Leandro, você tá louco. Só vendo por 1 milhão de reais. Então, beleza. Então, eu não quero. A gente não fecha negócio. Simples assim. O grande problema, se você leva muito a sério o preço teto no mercado financeiro, na bolsa de valores, você também não vai fechar negócio muitas vezes. Só que o problema é que você não fecha negócio, às vezes você perde muita oportunidade boa. Eu canso de falar da VEG. VEG continua cara. Ah, você acha a VEG cara? É um absurdo de cara, VEG. Claro que é. Mas quem é que me garante aqui que ela não vai ficar muito mais cara ainda do que já é? Não tem como garantir isso. Eu não quero pagar para ver. Lá atrás tinha gente que fazia, puxa, pesquisa aí, análises da VEG de 10, 15 anos atrás. Tinha gente falando que era muito caro pagar 10 reais na VEG. E não comprou, porque o preço bom pro cara era 7 reais. E ela estava em 10. Hoje ela está em quanto? Hoje ela está em 40. E agora o mesmo cara que falou que era caro em 7, ele está falando que agora o caro é 30. O preço é 30 agora. Né? O cara falava que tinha que comprar 7. Não comprava porque estava em 10. Agora esse mesmo cara está falando que tem que comprar 30, 28, 25. Mas daí o preço está em 40. Daqui a 10 anos, esse mesmo cara, se ele não abrir a mente dele, ele vai estar falando que o preço bom agora da VEG é 70, mas ela já vai estar sendo negociada a 100. Como é que a gente se protege disso? Aqui na Estratégia 500 Pratas. A gente não compra tudo de uma vez só, mas também a gente não fica de fora. E quem automatiza o quanto nós vamos fazer isso é a planilha. Porque se eu montei uma pequena posiçãozinha para começar, se o ativo dispara, naturalmente ela já cresce dentro da minha carteira. Mas, pô, se ela subiu muito, é porque tá ficando cara e tal, a minha planilha para de pedir aporte. Se o preço dela despenca, ela diminui o meu patrimônio e a planilha pede aporte. Mas daí realmente eu devo aportar, porque o preço está caindo, está mais barato, é oportunidade. Aqui eu estou falando só da variação do preço e a gestão que a planilha faz. A gente complementa isso aqui analisando os resultados do negócio. Porque de nada adianta eu comprar uma ação que está caindo o preço, mas os fundamentos também estão caindo. Tem que ficar ligado nisso. Tá? E quando a gente vê que uma empresa está melhorando muito seus fundamentos, a gente aumenta o peso ideal dela dentro da carteira para continuar fazendo aporte. Isso é o módulo 5 do meu curso, que é a Estratégia 500 Pratas. A planilha você recebe quando você faz o curso, o link do curso está aqui na descrição. Isso é estratégia, galera. É isso que você... Isso é muito mais importante do que achar um preço justo. É o que eu tô falando pra você. Se eu fosse o cara dizer assim, eu não faço valuation porque eu não sei fazer. Não, eu sei fazer. Inclusive eu tô inserindo dentro do módulo da Estratégia 500 Pratas para mostrar pra você o que é um valuation. Né? Eu acho que na semana que vem eu já consigo inserir um módulo de valuation dentro do curso de estratégia que eu tô prometendo pra vocês. Eu já tô gravando. Só que eu quero gravar todas as aulas primeiro. Vai dar umas 10 aulas. Eu gravei umas 3, 4 até agora. Então... eu sei fazer valuation, mas só que eu vejo que na Bolsa de Valores, o que me leva à liberdade financeira e me faz construir patrimônio não é o valuation, é a estratégia. É isso que vocês têm que entenderem. Testa. Monta uma carteira. Faz uma carteira só de valuation, faz uma carteira só com uma estratégia de 500 pratas. Daqui a 10 anos a gente conversa. Para você ver o resultado. Vamos lá. O Antônio falou assim, só investindo em ações é possível alcançar a liberdade financeira investindo 3 mil por mês? Antônio, olha só, eu tenho uma planilha que inclusive eu disponibilizo de graça para vocês. Eu vou primeiro fazer o teste aqui e eu já mostro como é que vocês vão fazer para baixar a planilha, tá? Olha só, essa planilha aqui que eu disponibilizo para vocês sem custo nenhum, tá? Você consegue fazer essa simulação. O que eu coloquei aqui? Vamos testar para ver se dá certo. Eu coloquei que você não tem patrimônio, tá? O Antônio perguntou, Antônio, eu coloquei que você não tem patrimônio. E eu coloquei aqui também na simulação que você tem um custo de vida de 5 mil reais por mês. Coloquei que você vai fazer um aporte de 3 mil reais por mês. E eu coloquei que você vai conseguir aproximadamente 1% ao mês de retorno, não fixo todos os meses ali, porque a gente não está falando de renda fixa, a gente está falando de renda variável. Mas ao longo dos anos, ao longo de 5, 10, 15 anos,
você vai conseguir um retorno aí de 1% ao mês, que é bem tranquilo, né? Só o fato de você investir em boas empresas e não fazer mais nada, já dá. Por quê? 1%, a gente está falando de 12, 13% ao ano, quando a gente fala de 1% ao mês, uma boa empresa, ela cresce a sua receita e seus lucros 12, 13% ao ano. Então, Leandro, como é que eu faço para conseguir ganhar 1% ao mês no mercado de renda variável? Invista em ações de qualidade, que elas têm capacidade para crescer mais de 10% ao ano, e espere por 10 anos. Pronto, elas fazem isso por você, você não precisa fazer nada. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de conseguir um rendimento de 1% ao mês? Porque fica mexendo o patrimônio. Pensa que patrimônio é igual sabonete, quanto mais você mexe, mais você gasta. Até acabar, você fica sem nada na mão ali, ó, cadê? Só uma espuminha. É a mesma coisa. Então, investir, galera, é como o Lírio Parisotto disse um dia numa palestra que eu gosto muito. O mercado premia o vagabundo. É o vadio, o preguiçoso que vai lá, compra e não faz nada mais. Ele deixa abandonado por 10 anos. Esse cara é beneficiado. Por quê? Ele só teve o trabalho de escolher um bom negócio. E aí ele tem que ter paciência. O resto é com quem está fazendo. É com a empresa. Entendeu? Então, beleza, você conseguiu 1%. Qual que é o IPCA? Vamos considerar que a gente tem um IPCA de 0,5% ao mês, né? Vai dar ali uns 6% ao ano, um pouquinho mais. Beleza. Quanto tempo você levaria nesse cenário que eu criei aqui para alcançar a sua liberdade financeira? A linha azul é a sua renda mensal vindo da sua carteira. A linha vermelha é o seu custo de vida, que vai aumentando devido à inflação, certo? Nesse cenário aqui, você levaria mais ou menos 200 meses. 200 meses. 180 meses, a gente está falando de 15 anos, né? Você ia levar aí um pouco mais, entre 15 e 20 anos, para alcançar a sua liberdade financeira. Leandro, mas o meu custo de vida hoje nem é tanto. Com 3 mil reais eu vivo super bem. Ganho 6 mil por mês, vivo com 3, estou investindo 3 mil por mês. Tá bom, as linhas se cruzaram mais ou menos aqui, ó, em 130, 140, né? Então, um pouco mais de 10 anos você já alcança a sua liberdade financeira. É simulação. Joga aqui. Leandro, mas eu acho que você foi muito ousado aí em 1%. Eu vou ser mais conservador. Eu vou montar uma carteira que eu acho que eu vou conseguir 0,8% ao mês. Tá bom, daí a gente joga lá para cima. A gente joga para 235 meses. Né? Aumentou um pouquinho mais, aí foi mais perto de 20 anos. Também, pô, o INSS você leva mais de 30 anos, 35, 40 anos para se aposentar. A gente está falando de uma situação aqui que você levaria metade do tempo. Muito melhor. Certo? Então, eu vou deixar o link dessa planilha. Aqui está ali o link planilhas. Baixa minhas planilhas. Você vai clicar ali. Vai colocar o seu e-mail e o seu nome ali. E vai ser direcionado para uma pasta do Google Drive onde tem várias planilhas, inclusive essa aqui, tá? E aí você pode baixar. Essa planilha aqui tem controle de despesa, renda, resumo aqui, ó, para você conseguir avaliar aí o seu... tem até uma abinha que eu coloquei aqui para você gerenciar a carteira, caso você não seja aluno da Estratégia de 500 Pratas ainda e não tenha essa planilha aqui, que é a nossa principal, né, onde a gente faz a gestão da carteira. Pelo menos você já vai ter essa abinha aqui para ir gerenciando um pouco aí a sua carteira, tá? Enfim, essa planilha aqui é para vocês, fiz ela para vocês. Vamos lá. O Juliano perguntou: tenho muitas ações da VEG. Na época de gastar os dividendos, eu vendo ou compro mais de outras pagadoras? Então, Juliano, eu nunca gosto da ideia de vender ações, né? Porque a gente compra boas ações para acumular patrimônio, para alcançar a nossa liberdade financeira, e eu só venderia uma ação se ela perdesse fundamento. Enquanto não perde, eu não vejo por que vender. O que eu faria era parar de comprar, né? Se você acabou de me dizer, eu tô com muitas, então você está se sentindo desconfortável, pelo que eu entendi. Para de comprar e simplesmente vai comprando outras, até chegar no período aí de viver de renda, você já vai estar com o patrimônio equilibrado, né? E até porque a VEG hoje ela não é uma empresa muito boa pagadora de dividendo por alguns motivos. Não é que ela não é boa pagadora, ela já paga e já paga bastante. Mas ela paga ainda 50% dos seus lucros. Então a VEG lucrou 1 bilhão. 500 milhões ela vai distribuir para os acionistas e 500 milhões ela reinveste no próprio negócio. Só que a gente também se beneficia com isso, porque a empresa continua crescendo. E se ela faz isso, no outro ano não vai ser 1 bilhão de lucro, vai ser 1,5 bilhão. Aí ela vai distribuir 750, vai reinvestir 750 e assim vai indo. Imagina isso ao longo de uma década para frente. Só que chega um momento... e outra coisa,
as pessoas pensam que ela não paga muito por conta do dividend yield. Por quê? Como o preço dela é mais alto, tá lá, o cara paga 40, certo? Aí o dividend yield tá ali, sei lá, deve estar em 1,5 agora. Só que quem começou a comprar lá atrás, que nem o meu preço médio que é abaixo de 20 nela, para mim, o meu dividend on cost, que é o dividendo baseado no custo, já é o dobro do seu. Se você está pagando 40 e eu paguei 20, se o dividend yield dela é 1,5, para mim, o meu dividend on cost é 3% ao ano. Já é bem melhor, certo? O que acontece é que a WEG, numa empresa de muito crescimento, ela está com o preço mais esticado, só que o preço tende a ir regulando conforme o mercado enxerga que ela não tem mais tanto para onde crescer. Um dia isso vai acontecer. Quando isso for acontecendo, o dividend yield vai subindo, porque ela é uma boa pagadora. Só não reflete tanto porque o preço é alto ainda. E se ela parar de crescer e não tiver mais para onde reinvestir, ela vai aumentar de 50% a distribuição para 70%, para 80%, para 90% ou para 100% do que ela lucra. E aí o dividendo explode, certo? Então esse tipo de coisa, essa análise conjuntural, o que você tem que aprender a fazer e não ficar olhando, o indicador dividend yield é 1,1%, 1,2%, então ela não é boa. Pô, dá para ser melhor que isso, só estudar um pouquinho, tá? Vamos lá. O Rafa falou assim, para reserva de emergência, Tesouro Selic ou IPCA? Rafa, primeiro, falando só, tem mais opções, mas falando só dos dois que você colocou aqui. Selic ou IPCA? Selic, se tiver que escolher entre os dois, porque IPCA é renda variável, né? O IPCA tem marcação a mercado. Daqui a pouco eu até vou responder uma pergunta, eu vou mostrar algumas coisas na tela sobre o IPCA. Fica aí. O IPCA, você pode botar lá 10 mil reais hoje, daqui a pouco tá 8 mil reais. No vencimento, você vai receber o que contratou, mas até lá tem marcação a mercado, é renda variável. Então, não coloca a sua reserva de emergência nisso. Coloca na Selic, que é fixa, para cima. Agora, como que eu faço? Eu distribuo metade das minhas reservas, tanto de emergência quanto de oportunidade, metade na Selic e metade em dólar. Por quê? Porque uma boa parte, quase metade da minha carteira, ela está em dólar. Então, eu já deixo a minha reserva de oportunidade em dólar, para quando surgir boas oportunidades lá, eu compro. Porque de nada adianta eu daqui a 5 anos dar uma despencada forte na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, cai 50% lá, o S&P 500, só que o dólar tá 20 reais um dólar. O que adianta? Aí não adianta nem investir, né? Então é por isso que eu já faço a minha reserva em dólar, para me proteger dessa desvalorização. Outra coisa, quando bate uma crise acentuada aqui, que aumenta muito o desemprego, você pode perder o emprego, você pode, né, ter mais dificuldades, a inflação dispara, o dólar voa, e aí você precisa usar a sua reserva de emergência. Se você criou uma reserva de emergência em dólar, você se protegeu 2 vezes. Você protegeu da desgraça aqui e ainda da desvalorização da moeda. Então, para mim faz todo sentido dividir as reservas, metade em dólar, metade em renda fixa, tá? Como investe em dólar? Já falei bastante sobre isso aí, tem várias corretoras hoje que você abre conta, né? Tem a Nomad, tem Wise, tem a Avenue e tantas outras aí, né? Eu uso essas 3 que eu falei, eu uso a Avenue, a Nomad e a Wise. Inclusive, se você for abrir conta na Nomad, usa meu cupom aqui, 500 pratas, que eu deixo o link na descrição aqui, você ganha $20 de cashback, tá? Mas primeiro, pesquisa, não estou indicando aqui só porque me paga alguma coisa, aquilo que eu sempre falo, não tenho rabo preso com ninguém, né? É uma forma de você, se você estudar e ver, não, pô, Leandro, a Nomad eu gostei, cara, faz sentido para mim, aí usa meu cupom, porque daí eu ganho um cashback aqui e você também ganha $20. E aí nós dois ganhamos, né? Para que abrir sem usar o cupom? Então, faz isso, né? Mas primeiro estudo, eu até já fiz vídeo, vou deixar no card aqui, comparando aquelas. Veja qual que faz mais sentido para você, tá? Vamos lá. O Padre Eduardo perguntou assim, você fala pouco de investimentos no exterior. Qual a sua maior posição em REITs? Primeiro, obrigado pelo comentário, Padre. Eu sempre gosto de saber o que vocês estão achando do meu conteúdo, se eu estou falando bastante o que vocês querem ouvir. Eu costumo falar sobre o que mais me perguntam aqui. Então, eu realmente gostaria que o brasileiro tivesse mais interesse
em dolarizar seu patrimônio, mas isso é uma coisa que a gente está construindo aos poucos. Eu sempre tenho falado aqui, né, da importância, como eu acabei de falar agora há pouco aqui, eu acho que aos poucos o brasileiro vai se atentando a isso. Mas ao mesmo tempo eu entendo, principalmente o meu público, ainda a gente tem muita gente chegando na Bolsa de Valores e o primeiro passo é começar a investir aqui no Brasil mesmo, daí depois vai botando um pezinho lá fora, né? Mas na medida do possível a gente vai sempre... Mas deixa aqui nos comentários você também. Você acha que eu devo falar mais sobre investimentos no exterior? Ou tá bom essa diversificação que eu faço aí, né? Acho que hoje eu devo falar aí uns 70%, 80% Brasil e 20%, 30% exterior. Acho que tá por aí, mais ou menos como a minha carteira, né? Mas deixa aqui nos comentários. Agora a sua pergunta, qual a minha maior posição em REITs? O REIT que eu mais tenho posição em carteira, para quem não sabe que a REIT é um fundo imobiliário americano, não é bem como fundo imobiliário, mas é o que mais se parece aqui no Brasil, porque são empresas lá nos Estados Unidos que só podem investir no setor imobiliário, ou pelo menos a maior parte dos seus investimentos tem que estar aí no setor imobiliário. É o REIT O, que só tem uma letra o código dele, né? Só a letra O, tá? Esse é o REIT que tem a maior posição na minha carteira hoje. É um REIT extremamente diversificado, ele sozinho é maior do que todo o mercado de fundo imobiliário no Brasil, né? A parte de investimento, a parte de imóveis que ele tem espalhado pelo mundo, inclusive no Brasil, só os imóveis que ele tem no Brasil já é mais imóveis, já é mais diversificação do que muitos fundos imobiliários sozinhos aqui dentro do Brasil. Então, cara, é extremamente grande e não para de crescer, não para de dar lucro, não para de aumentar a receita. É uma empresa sensacional do setor imobiliário e não à toa que ela é uma das maiores, se eu não me engano, a maior lá do setor, tá? Tem outros tantos bons, mas esse é um que vale a pena dar uma estudada. O Bruno perguntou assim, deixa eu ver aqui. Vale a pena antecipar o saque FGTS aniversário para investir em ações, já que vai acabar? Bruno, você tem que fazer uma análise, cara. Dá uma pesquisada aí, porque assim, ó, se você se você usa o saque aniversário do FGTS, ele fica bloqueado lá, agora não me falha a memória, se eu não me engano são 2 anos, você não consegue resgatar. Então, pô, você fez o teu saque aniversário. Por mais que a empresa que você trabalha ela te demita, colocou você pra rua e você teria o direito de sacar o FGTS, você não consegue. Porque é uma escolha. Ou você faz o saque aniversário, ou você faz o saque integral quando for demitido. Você tem que escolher. Então, eu avaliaria muito bem assim, qual que é a expectativa que você tem de continuar onde você trabalha. Se você não vê possibilidades de ser demitido no curto prazo, ou também não tem interesse em ser demitido no curto prazo, aí vale a pena. Pega e saca FGTS aí, que senão, pô, dinheiro na mão do governo é vendaval, né? Literalmente, os caras não sabem o que fazem. E pega. Agora, se você imagina que no próximo ano aí, né, nesse ano, você quer sair da sua empresa, aí não faz isso. Aí não faz isso, porque daí você pode precisar dessa grana aí, precisar sacar, tá? Fernando perguntou, será que estamos em um bom momento para uma marcação a mercado? Cara, a gente está num bom momento, inclusive eu estou investindo nos títulos do Tesouro para fazer marcação a mercado. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês o porquê que eu falo isso, tá? Olha só, aqui eu estou no site do Tesouro Direto e a gente tem os títulos que sofrem marcação a mercado. O Tesouro Pré-fixado, que é a Selic, né? Ela não... Aliás, o Tesouro Selic está aqui, ó. Ela não sofre marcação a mercado. Agora, o Tesouro Pré-fixado sofre marcação a mercado. Todos esses três aqui e principalmente os IPCA, né? Que são mais longo prazo aí. Todos esses sofrem marcação a mercado. E aqui a gente consegue ver, principalmente no Tesouro IPCA, o tamanho do prêmio em relação à inflação. Então, se você for estudar a poupança, né, você vai ver que historicamente no Brasil, poucas vezes a poupança rendeu mais que a inflação. Ou seja, quem ao longo dos últimos 10, 20, 30 anos deixou dinheiro guardado na poupança no Brasil, não teve nem a correção da inflação, perdeu dinheiro. O que um título do Tesouro IPCA ele te promete, né? Ele te promete o IPCA. Então, se você segurar até o vencimento, ele vai te pagar o IPCA de todo aquele período, mais um prêmio anual. Quanto? Nesse caso aqui, ele está pagando 6 e 11%. Então, o vencimento desse título aqui, ó, tá aqui, ó, 15 de maio de 2029.
que quer dizer? Se você investe nesse título do Tesouro aqui e você segura até o dia 15 de maio de 2029, se você segurar até lá, até essa data, você pode vender antes, eu vou explicar, mas se você segurar até lá, eles vão te pagar um retorno de o IPCA desse período, que a gente não sabe ainda quanto que é, o IPCA é a inflação, né? A inflação pode ser de 5, de 10, de 20, de 30% ao ano. Eles vão te pagar essa inflação e mais 6,11% ao ano de prêmio, além da inflação. Então a gente já sabe que o seu dinheiro vai crescer mais do que a inflação. Isso é super importante, tá? Por que isso acontece só se você segurar até o vencimento? Porque no vencimento ele já existe, o tesouro ele já existe, já volto para a tela para explicar os outros ali. Já existe um valor pré-determinado que vai ser pago para você. Então o que tem que mudar aqui, ó, aqui é o valor que vai ser pago. O que tem que mudar é a rampa aqui, ó. O meu braço é uma rampa. Uma rampa que é a curva de juros de longo prazo que se fala. Então imagine que o governo diz assim, olha, nós vamos te pagar 10% ao ano, num prazo de 10 anos. Beleza, quanto que vai me pagar? Isso que eu estou falando aqui, para ficar mais fácil de você entender, é o que acontece com o título pré-fixado. Aqui, ó. O título pré-fixado de 2026, qualquer título pré-fixado, ele vai te pagar R$1.000 no vencimento. Então, o que vai acontecer? 2026, o governo diz assim, olha, se você investir nesse título, lá em 2026 nós vamos te pagar R$1.000. Sempre vai ser 1.000. Se ele está te pagando 5% ao ano, ele tem que te cobrar um preço agora, que está aqui, ó. O meu cotovelo é o preço. Ah, se a taxa de juros subiu. Pô, se a taxa de juros subiu, o teu dinheiro vai render mais. Então o preço, que é o meu cotovelo, ele tem que cair. Ah, mas agora a taxa de juros caiu. Foi para R$3 o prêmio. Pô, se foi para R$3 o prêmio, então para você ganhar 3% ao ano e no final você ganhar 1.000, o valor que você tem que investir é maior. Então o meu cotovelo, que é o preço atual, sobe. Meu cotovelo é a marcação a mercado. Se a taxa de juros sobe, para eu deixar a minha mão aqui, ó, o encontro das duas mãos é o vencimento do título pagando R$1.000. Se a taxa de juros sobe, meu cotovelo cai. Se a taxa de juros cai, meu cotovelo sobe. Meu cotovelo é a marcação a mercado. Anda na contramão. E tanto um título do Tesouro pré-fixado quanto um IPCA+, segue o mesmo princípio. Por que é que o Fernando perguntou, tá num bom momento para fazer marcação a mercado? Porque olha só, IPCA, a gente pega o mais longo aqui, deixa eu ver quem tá pagando mais. Quem tá pagando mais é o 2045 aqui, ó. Que é o mais longo, né? Cara, você receber daqui 2023 até 2045, você ficar por 22 anos garantido que você vai receber a inflação mais 6,5%, é bom pra cacete. É muito bom, certo? É tão bom que provavelmente não vai ficar assim por muito tempo. E se não vai ficar assim por muito tempo, quer dizer que isso aqui vai cair de 6,5 para 4, para 3. E se cair, o cotovelo sobe, que é a marcação a mercado. E aí você ganha dinheiro no curto prazo. Aí o que era para você ganhar IPCA mais 6,5 em 22 anos, você ganha IPCA mais 20% ao ano em 3, 4 anos, talvez. E isso é marcação a mercado. Também já fiz vídeo sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Então é isso, vamos lá. A Vanessa, para nós fechar, e eu vou voltar para essa aula aqui porque vai combinar uma com a outra. A Vanessa perguntou, o FII de papel ou renda fixa? O que eu invisto, né? Em FII de papel ou renda fixa? Vamos lá. O que eu estava explicando aqui, Vanessa, até agora, nessa aula, é renda fixa, tesouro direto, certo? Agora vamos fazer uma comparação com um fundo de papel. O que basicamente você deveria olhar, né? Quando a gente fala principalmente de fundo de papel, né? Se a gente está falando de fundo de tijolo, de uma empresa, já é outra coisa da renda variável, já depende, a receita pode variar muito. Não está assinado ainda em contrato quanto que vai ser pago, né? Você pega uma empresa para investir, quanto é que uma empresa como a WEG, por exemplo, que eu falei nesse vídeo, vai faturar no que vem? Não tem como saber. Nem o CEO da empresa não sabe. A gente espera, por tudo que ela tem feito e por todo o trabalho, que vai faturar mais do que faturou esse ano.
mas o quanto a gente não tem como saber. Um fundo imobiliário de tijolo, a mesma coisa. Não tem muito como eu saber quanto que vai estar o preço do aluguel, porque depende do aquecimento da economia. Agora, um fundo de papel é uma dívida. E renda fixa é dívida. Então, um fundo de papel, ele está investindo em dívida. Só que ele investe em dívidas muito mais arriscadas do que a dívida do governo, por exemplo, que é investir no título do Tesouro. Quando a gente investe no título do Tesouro, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo em troca de um retorno. Quando você investe num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco está fazendo dívida com você em troca de um retorno. Quando a gente investe em um fundo de papel, o gestor está pegando nosso dinheiro e investindo numa dívida imobiliária em troca de um retorno. Quem que é mais arriscado? A dívida de um grande banco, a dívida com o governo ou a dívida do setor imobiliário? O setor imobiliário é mais arriscada. Se você não concorda, me diz por quê, mas eu acho que é mais arriscada, certo? Até porque não é tão diversificada. E aí eu pago um gestor para fazer isso para mim, que é um fundo de papel. Mas aí eu posso comparar com o que eu tenho à minha disposição. Então, veja que no longo prazo, o que vai fazer mais sentido é você receber de um fundo de papel algo um pouquinho superior que isso aqui, certo? O IPCA mais 6,5. Agora, a questão que a gente entra numa parte um pouco mais avançada aí, se você é aluno da Estratégia 500 Pratas, você vai entender isso melhor lá no módulo de fundos imobiliários, tá? A gente vai explorar um pouco, a gente explora um pouco mais isso lá. Mas você tem que entender que os prazos também são importantes, porque quer ver só, eu até abri aqui um fundo imobiliário para a gente fazer um teste, né? Que é esse aqui, ó, o Capitânia. O que acontece com o Capitânia? Preço por valor patrimonial. Você pagava em 2020 10% acima do valor patrimonial do Capitânia. Em 2021 você pagou o que ele vale. Em 2022 você pagou com 9% de desconto e agora hoje ele está com 13% de desconto, certo? O que o mercado está pagando pelo Capitânia é 87% do que vale a carteira de dívida dele, a carteira de CRI. Para a gente avaliar o tamanho disso aqui, existe uma coisa num relatório do Fundo Capitânia que é muito legal, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, é a tabela de sensibilidade. Um fundo imobiliário como Capitânia, ele faz a dívida em troca do IPCA, geralmente, mais um prêmio. Exatamente, pessoal, como isso aqui, ó. A gente faz uma dívida com o governo vai nos pagar o IPCA mais 6,11%, IPCA mais 6,33%. Quando eu dou uma olhada aqui na carteira do Capitânia, tá? Se eu descer aqui embaixo na carteira, ó, aqui eu tenho... Vou achar aqui onde é que está a carteira. Olha só, aqui eu tenho a carteira do Capitânia. O que eu tenho aqui? Olha só, as dívidas que ele fez, ó, ele fez esse CRI aqui, tem outro CRI, tem outro CRI. Ele cobrou o IPCA mais 5% de um, o IPCA mais 5,89% de outro, IPCA mais 6,25%, IPCA mais 6,50%. A mesma coisa que o governo faz, paga o IPCA mais um prêmio. A carteira de um CRI também, ele recebe o IPCA mais um prêmio. Às vezes ele recebe o CDI mais um prêmio, né? Ou às vezes ele recebe o IGPM mais um prêmio. Mas na maior parte dos casos ele recebe o IPCA, que é a nossa inflação, mais um prêmio. Agora, o que acontece? Se você compra um fundo imobiliário no mercado e você paga o PVP 1, que é o que aconteceu aqui, olha só, em 2021, você estava pagando o que ele era, o que você vai receber de retorno no prazo, que eu já vou falar de prazo, vai ser isso aqui, ó, IPCA mais 5, IPCA mais 89, vai ser a média da carteira do fundo. Se você consegue comprar uma cota desse fundo com o PVP abaixo do valor patrimonial dele, abaixo de 1, esse prêmio que você vai comprar aqui vai ser maior. E aí é que entra aqui em cima na tabela o que eu estava mostrando para você, que é o que eles chamam de tabela de sensibilidade.
olha o que ele coloca aqui. Se você compra esse fundo a R$ 83,00, você vai receber IPCA mais 9,14%, que já é bem melhor do que o título do Tesouro. Só que eles cobram 1,05% de taxa, vai sobrar líquido para você 8,09%. E aqui você pode fazer uma comparação, certo? Até R$ 87,59 você recebe 7 de prêmio. Ainda é melhor do que o título do Tesouro que eu estava mostrando lá para você, ainda está acima. Agora, se você paga R$ 79,00, você recebe 9% de prêmio, acima do IPCA. Qual que é a cotação hoje dele? A cotação nesse momento é 77,87. A tabela de sensibilidade mostra até 79, ou seja, o que você consegue hoje comprando um título, um fundo de papel, como, por exemplo, comprando uma cota aqui do Capitânia, é mais que 9% de prêmio, é praticamente 10% de prêmio em relação ao IPCA. Agora, uma coisa que você tem que observar é aqui, ó, até coloquei aqui em cima, duration. Para você saber quanto tempo que vai durar essa rentabilidade desse fundo. E aqui tá, ó, a carteira possui duration médio de 6,2 anos. Ou seja, isso que você está comprando aqui agora será o que você vai receber em média nos próximos 6,2 anos. Tem contratos aqui que duram 8 anos, 9, tem outros que duram 4, 3, 2, mas em média 6,2 anos. Se eu for fazer uma comparação com o título do Tesouro, eu deveria pegar um que fosse perto disso. Então eu tenho aqui, por exemplo, o 2029, ó, que dura 6 anos. Aí ele me paga IPCA mais 6,11. Então eu compararia com esse aqui, certo? Ah, Leandro, então agora diante do que tu me explicou aí, basta eu fechar o olho e comprar fundo de papel. Compensa muito mais do que título do Tesouro. Calma lá. Relação risco-retorno. Não existe almoço grátis. Se eu tenho um título do Tesouro me pagando IPCA mais 6,11% para vencer em 2029, e eu também tenho um fundo de papel que o duration dele vai até, o duration da carteira atual vai até 2029, e ele está me pagando 10% de prêmio, obviamente é porque ele é mais arriscado do que investir no título do Tesouro. O mercado não é bobo. Se o risco fosse igual, obviamente o pessoal que está com investimento no título do Tesouro sairia e iria para o título pro fundo de papel. Ah, mas por que tem tanta diferença, Leandro? De 6% para 10% de prêmio? Você acha que... Ó, da onde que vem uma carteira de um fundo de papel? Ela vem de dívida do setor imobiliário. Quem que paga a dívida do setor imobiliário? As pessoas que compram um loteamento, as pessoas que compram uma casa, as pessoas que compram um apartamento. O que você vê para o futuro do Brasil? Todo mundo vai conseguir pagar suas dívidas imobiliárias ou vai começar a surgir inadimplência, calote? Se começa a surgir muita inadimplência, calote, começa a aparecer CRI, que são carteiras de dívida, dando default, né? Ou seja, estourando, falindo, não paga mais, calote. Quem que está com esses ativos na mão? Os fundos de papel. Esse é o risco que existe. Obviamente, a gente tem bons gestores que fazem uma puta diversificação e uma análise de qual é o tamanho desse risco. Agora, os fundos imobiliários de papel que eles pagam um retorno maior é porque eles estão aceitando correr mais risco. Aqueles mais conservadores que pagam um prêmio menor estão correndo menos risco. Acho que ficou uma aulinha legal, né, pessoal? Isso é a Estratégia 500 Pratas, essa é a forma que eu gosto de ensinar vocês e é dessa forma que você vai aprender ao se tornar nosso aluno, tá? Como é que você vai se tornar nosso aluno caso você tenha interesse? Olha só, aqui eu vou deixar o link na descrição, tem a nossa página com os cursos, aqui eu estou no curso da Estratégia 500 Pratas, tá? Todas as formas de eu te ajudar estão aqui nesse menu, clica aqui, dá uma observada em cada uma, tem mais que uma opção de treinamento, tem comunidade, tem curso, tem consultoria, tá? Aqui está o curso da Estratégia 500 Pratas, que é o nosso carro-chefe, o principal, né? A maior parte dos nossos mais de 10 mil alunos vem daqui. Tem todas as informações aqui. Uma vez que você clicou em Quero a Estratégia e comprou, você vai ser direcionado para esse ambiente aqui, que é o ambiente dos alunos. Aqui está o curso Estratégia 500 Pratas. Tá? Estamos atualizando todo o curso. Já atualizei até o módulo 5, as aulas estão fresquinhas. Tá? Essa semana, inclusive, coloquei todas as aulas novas do módulo 5. Agora eu vou inserir alguns novos módulos que eu tinha prometido. Eu acho que a próxima semana eu quero ver se eu insiro o módulo de Valuation. Depois eu continuo Vou começar a mesclar, porque senão ia demorar muito para eu inserir novos módulos. Então eu vou mesclar. Boto um módulo novo, atualizo um. Boto um novo, atualizo um.
até eu terminar e tá com todos os módulos novos e 100% atualizado, tá? Aqui, ó, ficou com 14 aulas agora o módulo da estratégia, que para mim é o mais importante, né? Sem estratégia você não é ninguém. Você abrindo aqui, ó, você tem a aula comigo e tem o chat para colocar dúvida. 100% das perguntas são respondidas, tá, pessoal? Tá aqui, ó, tô devendo responder 4 perguntas, daqui a pouco eu já vou lá. Mais de 22.794 perguntas respondidas. Até tinha mais, mas eu excluí alguns módulos aqui e acaba perdendo o histórico de perguntas. Já tinha mais de 30 mil perguntas respondidas aqui, mas o fato é que nós estamos respondendo todo mundo, tá? Como é que você faz? Quanto que custa esse curso? Clica aqui, ó, você vai ser direcionado lá para baixo já para fazer o pagamento. R$ 119,00 por mês, 12 vezes de 119 ou R$ 1.197 à vista. Você vai ser direcionado para aquela plataforma e também você vai receber essa planilha aqui para gerenciar o seu patrimônio. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!